Aqui estamos com a nossa Escola dos Gideões, convidando você, querido aluno, querido Gideão, a tomar a sua caneta, papel, seu livro da Escola dos Gideões, tomar principalmente o nosso livro-texto que é a Bíblia Sagrada. E vamos juntos estudar esta palavra tão maravilhosa. Estudamos os Evangelhos sinóticos e agora estaremos estudando o Evangelho de João. É um livro totalmente especial dentro da Palavra de Deus. Traz tantas coisas lindas, joga uma luz tão maravilhosa sobre o Senhor Jesus, mostrando-o como Deus. Vamos estudar o Evangelho de João e veremos Cristo no Evangelho de João. Deixe o seu coração pronto para receber do Espírito de Deus o entendimento, a palavra e o conhecimento de Deus. A Escola dos Gideões está começando. Muito bem, hoje vamos estudar o Evangelho de João. Quem foi o apóstolo João? Com qual finalidade ele escreveu este Evangelho e o que trazem os Evangelhos? Você se lembra do nosso estudo sobre os Evangelhos sinóticos, quando vimos que os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os Evangelhos sinóticos, escreveram sobre a vida do Senhor Jesus. Não uma biografia, não é com aquele cuidado de ver a sua infância, a sua juventude, mas mostrando Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o enviado de Deus, o seu Filho, para vir salvar a humanidade. E não somente isto, mas também para vir nos trazer a paz, o perdão, o Espírito Santo para nos ensinar a andar no caminho do Senhor. O apóstolo João era um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, o mais jovem deles, aquele que ele mesmo escreve a respeito de si, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. João tinha esta intimidade com o Senhor. João podia ouvir a voz do Senhor bem de perto. E queremos estudar o Evangelho de João. O que significa esta palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E dentro destas boas notícias, a principal ou a maior notícia, a melhor notícia que alguém poderia ter em tempos de guerra é que o inimigo foi derrotado. O Evangelho, ele nos traz a nova ou as boas novas de que no campo de batalha o inimigo foi derrotado, foi destruído e o Senhor é vitorioso. João, ele escreve o seu Evangelho de uma maneira totalmente diferente dos outros 3 Evangelhos. Os outros 3 têm muito do seu conteúdo bem semelhante um do outro. Por isso são chamados sinóticos. Estão vendo as coisas do mesmo ponto de vista. Cineóptica, da mesma ótica. Mas João, ele vai nos trazer menos relatos de milagres, apenas 7, mas com um propósito definido. Vamos então ao nosso estudo do Evangelho de João. Jesus Cristo é apresentado no Evangelho de João como o Filho de Deus, a vida eterna, o pão que desceu dos céus. Então vamos ver Jesus aqui no Evangelho de João como o Filho de Deus. Naqueles 4 rostos dos querubins descritos no livro de Ezequiel, descrito no livro de Apocalipse, nós vemos que eles tinham um rosto de homem, um rosto de boi, um rosto de águia que está voando e um rosto de leão. Nós vimos nos Evangelhos sinóticos que o rosto de leão fala de Jesus como o rei e mostra que ele é mostrado no Evangelho de Mateus. Mateus nos mostra Jesus como filho de Davi, como descendente de Davi, como aquele que haveria de assumir o trono de Israel. Jesus, no Evangelho de Marcos, é mostrado como o boi,
como servo que veio para cumprir um propósito, que veio para servir. E nós vemos sempre as palavras, e logo, imediatamente, a seguir no Evangelho de Marcos, porque ele está sendo levado de um lado para o outro pelo Espírito Santo. O rosto de homem nos fala do Evangelho de Lucas, quando Lucas mostra Jesus como homem, o seu coração cheio de compaixão. Jesus como homem, ele tem cansaço, ele tem sono, ele tem fome. E vemos Jesus ali cheio de compaixão, como homem, como homem. E no Evangelho de Lucas temos a maioria das parábolas do Senhor mencionadas. Mas no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus como Filho de Deus. Jesus como Deus é a representação da águia em seu voo. A águia é a ave que voa mais alto, ela galga as alturas acima das nuvens. O Evangelho de João nos leva acima das nuvens, nos leva acima do período da criação. Enquanto Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém veio a ser sem forma e vazia. João nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João nos leva além da criação, acima das nuvens, a divisar onde o sol sempre brilha, onde o céu é sempre azul, a ir até a eternidade e contemplar o Filho de Deus. E vemos também Jesus como a vida eterna. Ele diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele é o pão que desceu dos céus. Jesus faz algumas afirmações a respeito de si mesmo, mostrando que ele é Deus. O nome de Deus, JHVH, o tetragrama, que ninguém sabe pronunciar, que foram colocadas nele as vogais de Adonai, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Nós vemos que o nome de Deus significava eu sou. Eu sou o que sou. Os judeus jamais usavam esta expressão para si, dizendo eu sou isto, eu sou aquilo. Eles não falavam na primeira pessoa do singular o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou. Mas Jesus disse a respeito de si, eu sou, pelo menos 7 vezes no Evangelho de João, mostrando que ele é o Filho de Deus, mostrando que ele é Deus. Continuando, Jesus ele se revela como o Verbo de Deus, como a luz do mundo, como a ressurreição e a vida, como o bom pastor. Então, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando que ele é eterno. Ele diz, no primeiro capítulo, João fala a respeito de Jesus, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra em ação. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz do mundo. Ele disse, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, ele é a luz. Sabemos hoje que a luz é matéria condensada, energia se transforma em matéria, matéria em energia, luz, e a luz é Jesus. Ele que deu vida, ele que, através dele, todas as coisas foram criadas. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse também, quando seu amigo Lázaro morreu e estava 4 dias no túmulo, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse isto lá em João capítulo 11, no versículo 28, 25 ao 28, ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Não há medo da morte para os que creem em Cristo. Ele é a nossa ressurreição, ele é a vida. E ele diz, eu sou o bom pastor. Aquele bom pastor do Salmo 23, Jeová Roi. Jesus assumiu para si este título, eu sou o bom pastor. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem.
As minhas ovelhas não seguirão a voz dos estranhos, mas elas ouvem a minha voz. Então vemos Jesus se revelando no Evangelho de João com prerrogativas de apenas Deus. Filho de Deus, o Verbo de Deus, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o bom pastor. Vamos ver mais o Senhor se mostrando como a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida. A porta das ovelhas. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Para nós, a figura de porta é um pedaço de madeira que se encaixa perfeitamente nos marcos e abre e fecha, girando sobre os seus gonzos, sobre as suas dobradiças. Mas quando Jesus falava que ele é a porta das ovelhas, ele estava se referindo a uma figura usada e conhecida pelos pastores de ovelha em Israel. As ovelhas ficavam em um cercado chamado redil ou aprisco, uma muretazinha baixinha de pedras. As ovelhas ficavam ali dentro, tinham um lugar para entrar, era a porta. Mas não tinha uma cancela, não tinha uma porteirinha. Quem ficava, quem se deitava ali naquele vão era o pastor das ovelhas. Qualquer um que quisesse entrar ou sair naquele aprisco precisava passar pelo pastor que estava ali reclinado. Jesus disse, eu sou a porta. Qualquer um que quiser entrar ou sair tem de passar por mim. Entrar para a vida eterna, entrar para o reino celestial, entrar na presença de Deus, tem de passar por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso quando ele falou a respeito desses 3 pontos que nós vimos aqui. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida era o nome das 3 véus ou das 3 portas do tabernáculo. A primeira porta que dava entrada para o átrio, onde tinha bem à frente o altar do holocausto, aquela porta se chamava o caminho. O caminho. Então, para entrar no altar do holocausto, passava-se pela porta chamada o caminho. Para entrar no lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, precisava de passar pela segunda porta, ou segundo véu, chamado verdade. E este véu da verdade ficava logo depois daquela bacia grande, daquele grande chafariz, aquele grande recipiente chamado um mar de bronze, cheio de água, que os sacerdotes usavam para lavar suas mãos e os seus pés, para ministrarem na presença do Senhor. Aquela água simbolizava a palavra de Deus, a verdade. E aquela porta que vinha para entrar no lugar santo era a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Entrava-se no lugar santo, era um lugar de oração, de oferecer a Deus um incenso, de receber a luz do Espírito Santo, de comer o pão da palavra de Deus. Ali dentro é lugar de intimidade com Deus e de conhecimento do Todo-Poderoso. Passava-se por esta porta, a verdade. Ninguém pode conhecer Deus a não ser através da sua palavra e da revelação que ela nos traz. E também a outra porta, ou a última, era chamada a vida, que era a porta ou véu que ia até o lugar Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, ali estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho que conduz as pessoas à cruz, que conduz as pessoas à verdade. Eu sou a verdade, eu sou a encarnação da vontade do Pai, eu sou o Logos encarnado, eu sou a palavra, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não somente comunica a vida e dá a vida, como ele disse, eu sou a vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo. Ele deu a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, para nos dar a sua vida, para sermos
filhos de Deus. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vemos Jesus se mostrando como o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, sendo revelado aqui no Evangelho de João. Vamos ver que João escreve o seu Evangelho com um propósito definido. Está no capítulo 20, verso 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito pelo qual João escreveu o Evangelho foi esse. Ele tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos, quando Mateus, Marcos e Lucas escreveram os milagres que o Senhor fez, as conversas de Jesus com os fariseus, a prisão de Jesus, a sua morte, a sua crucificação. Mas João não teve a preocupação de escrever sobre todos os milagres, pelo contrário, ele disse que se na terra fossem escritos tudo o que Jesus fez, todos os milagres que ele operou na sua época, até os dias de hoje, na terra não caberiam os livros. Parece um exagero, alguma coisa assim tão exagerada de João. Mas se realmente nós começarmos a catalogar, a escrever os milagres que o Senhor operou através do seu poder na história, na terra não cabem os livros. João, então, ele separa 7 milagres, apenas 7, para através deles mostrar que Jesus é o Cristo. E conforme o texto, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, o propósito do Evangelho de João é levar as pessoas do mundo inteiro a crer em Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João foi escrito para todos nós. Para toda a humanidade, o Evangelho de João foi escrito. Todos devem conhecer Jesus. Então, nós vamos encontrar muito no Evangelho de João as palavras mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Então vamos ver agora a divisão dos capítulos do Evangelho de João e vamos ver como Jesus está sendo revelado em cada um destes capítulos. No capítulo 1, ele é o Filho de Deus. No capítulo 2, ele é o Filho do homem. No capítulo 3, ele é o Mestre divino. Vamos ver então, no capítulo 1, João nos traz uma descrição aqui tão maravilhosa que eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia para lê-la comigo. No capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele estava na criação, e não somente ele estava ali presente, com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele participou de toda a obra da criação. O verso 4 diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem
no seu nome. João, então, ele vai mostrar aqui Jesus como Deus, e ele vai mostrar que Jesus, através dele, através de Jesus, é que nós podemos ter a vida eterna. Então, aqui no capítulo 1, no capítulo 1, nós vamos ver Jesus sendo mostrado como o Filho de Deus. O versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, então, no capítulo 1, como Filho de Deus, revelando o Pai. No capítulo 2, nós vimos aqui que Jesus está como o Filho do Homem. Capítulo 2, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E nesta festa, acabou o vinho e Jesus opera este milagre. Este milagre do capítulo 2 de João não está escrito em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, apenas em João. Ele mostra Jesus participando da festa, participando do casamento, sendo convidado, e ele mostra Jesus como o Filho do Homem, aquele que veio para servir, aquele que veio para cobrir as nossas faltas, e para que nada nos faltasse, ele veio nos dar a sua própria vida. E no capítulo 3, nós vamos ter um encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos vai à noite ter com Jesus e ele diz: mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Ele via, ele atestava em Jesus a sua divindade e os seus feitos como um homem de Deus. E Jesus então diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. A gente pensa, puxa, Nicodemos está falando uma coisa e Jesus está dizendo outra. Nicodemos estava dizendo: sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. E Jesus diz: você tem de nascer de novo. Ele disse: mas como eu vou nascer de novo? Vou voltar ao ventre de minha mãe? Vai ser uma reencarnação? E o mestre disse: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E ali para Nicodemos é que Jesus trouxe aquela palavra tão linda, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Então, no capítulo 1, 2 e 3, nós já vimos a revelação de Jesus. Vamos ver nos próximos capítulos. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o grande médico. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No 7º, ele é a água da vida. Vamos então percorrer estes capítulos. Capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 4, Jesus teve encontro com a mulher samaritana. Era meio-dia. Jesus está cansado, se assenta à beira do poço de Jacó. Os discípulos vão até Sicar para comprar comida. E Jesus começa a conversar com uma mulher que veio buscar água. E Jesus se revela a ela como o Messias prometido. Jesus diz: você tem vindo buscar água aqui sempre, eu tenho uma água que se você beber dela, nunca mais terá sede. Ele era um ganhador de almas. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui buscar. Jesus disse: vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Muito bem, você já teve 5 maridos, mas este agora não é teu marido. E ela se assustou. Mestre, eu estou vendo que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que virá o Cristo, o Messias, e Ele vai nos ensinar tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E a mulher então pergunta a Jesus sobre a adoração. Jesus sacia a sua sede espiritual, revela a ela o seu amor e a sua bondade, o seu perdão. E aquela mulher torna-se uma missionária, também uma ganhadora de almas. Aqui no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus
como grande médico. Nós vamos encontrar Jesus curando o paralítico. 4 amigos levam aquele homem paralítico, sobem na casa onde Jesus está, descobrem o telhado e descem o leito. E Jesus olha para aquele moço e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo arregala os olhos e diz: quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus, Marcos e Lucas não contam este episódio, mas João conta, mostrando Jesus como o grande médico. No capítulo 6, nós vamos ter Jesus como o pão da vida. Capítulo 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. E ao multiplicar os pães, ele trouxe depois, quando a multidão veio atrás dele, querendo mais pão, ele disse: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que perece, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer a minha carne, beber o meu sangue, terá vida. E eles se escandalizaram, disseram: isso é loucura, loucura! E foram embora. Toda a multidão se dissolveu. Ficaram apenas os discípulos. E Jesus disse: vocês também não querem ir embora? Não querem deixar-me? E Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele se revelou como o pão da vida, alimentando-se dele, da sua palavra, dos seus ensinos. Nós encontramos vida, vida eterna. E no capítulo 7, nós vamos encontrar Jesus como a água da vida. Ele foi na festa dos tabernáculos e na festa eles derramavam água pelas escadas do templo e Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele se referia ao Espírito Santo que haveria de enviar após a sua morte. Como aquela pedra no Monte Horebe foi ferida por Moisés, pela vara de Moisés, e dela fluíram abundantes águas e o povo bebeu. Jesus foi ferido na cruz do Calvário e dele fluíram águas. Águas, ou seja, o Espírito Santo nos foi dado porque Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. Enviou-nos então o seu Espírito Santo. Continuando, vamos ver nos outros capítulos. Capítulo 8, ele é o defensor do fraco. Capítulo 9, ele é a luz do mundo. E o capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 8, nós vamos ver o episódio daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Bom, se ela foi pega num flagrante, ela não estava sozinha. E onde estava o homem com quem ela estava? Ele não deveria ser apedrejado também? Mas havia uma discriminação. O homem pode pecar, o homem pode adulterar, mas a mulher não. A mulher seria morta. E Jesus, então, defende o fraco. Jesus não defendeu o pecado dela. Jesus não queria que ela voltasse para o seu pecado. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele a defendeu, porque quando todos estavam ali para aplicar a pena de morte, cada um com sua pedra na mão, Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a começar pelos mais velhos, todos foram deixando ali no chão as pedras, ficando apenas Jesus e a mulher. Ele é o defensor dos fracos. Quando todos acusam, quando todos vêm com suas pedras, Jesus ali está para dizer: eu não te condeno, vai e não peques mais. No capítulo 9, Jesus é a luz do mundo, é a cura daquele cego de nascença. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas contam este milagre. Um homem de 40 anos
Talvez ele nem tivesse o globo ocular. Talvez aquele buraco nos seus olhos fundo, como eu já vi muitas pessoas cegas com seus olhos vazados, só aquele buraco da órbita. Jesus cospe na terra, com a sua saliva faz barro, uma bolinha, quem sabe, põe nos olhos daquele moço e diz: vai no tanque de Siloé, lava-te. E ele voltou vendo. E as pessoas diziam: não é esse o homem que pedia esmola, era cego? Ele disse: sou eu mesmo. Mas ele mesmo não tinha visto Jesus. Mas ele creu. Depois ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse: vai, vai. A tua fé te salvou. Caminha, prossegue como um homem de Deus curado, enxergando e tendo visto a salvação. Jesus é a luz do mundo. E finalmente no capítulo 10, vamos encontrar que Jesus é o bom pastor. Capítulo 10 é maravilhoso, ele dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ovelha é aquele animalzinho tão tolo que, se estiver longe de casa, não sabe encontrar o caminho de volta. Se a ovelha cair de barriguinha para cima, as perninhas para cima, ela não sabe se desvirar sozinha. Se estiver muito pesada pela lã, ela fica ali com as perninhas para o alto. A ovelha, ela come tudo que estiver à sua frente. É preciso que o pastor lhe prepare uma mesa, que o pastor tire os perigos, as ervas daninhas, as ervas venenosas, para que ela possa ser conduzida também pelo pastor às águas tranquilas. Jesus é o bom pastor. E ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A seguir, vamos ver no capítulo 11, ele é o autor da vida. Capítulo 12, ele é o rei. Capítulo 13, ele assume o lugar de servo. Jesus, no capítulo 11, é o autor da vida. O capítulo 11 nos conta a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e sepultado já há 4 dias e Jesus o ressuscitou. Jesus disse às irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria, ele disse: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se crerem, verão a glória de Deus. O capítulo 11 também nos conta este milagre que em nenhum dos outros evangelhos sinóticos é contado. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas nos contam a ressurreição de Lázaro. Eles contam a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, mas não contam a ressurreição de Lázaro. E João conta de uma maneira tão maravilhosa, mostrando que Lázaro, ele sai do túmulo pelo poder da palavra de Jesus. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O túmulo estava aberto, eles tinham tirado a pedra. E Lázaro sai na força do Senhor, todo atado. Ele está com os pés amarrados, as mãos amarradas, um lenço sobre o rosto, e vem aquela múmia para o lado de fora, na força da palavra do Senhor. E Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. E todos que viram aquele milagre ficaram maravilhados. O capítulo 12 nos mostra Jesus como rei. No capítulo 12 vamos ver Jesus entrando em Jerusalém como rei, montado num jumentinho. As pessoas, os discípulos, tiravam suas capas, colocavam no chão para Jesus passar. Acenavam folhas de palmeiras, cantando: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana. O ato de tirar as capas, a capa na Bíblia simboliza o reino, o que está sobre nós, a quem nos submetemos. E os discípulos colocavam suas capas no chão, como se dizendo: Tu és o nosso rei, Jesus, domina sobre nós. Tu és o nosso rei, o único e verdadeiro Senhor. Vemos no Velho Testamento a capa, quando Davi corta a capa de Saul, o coração dele bate forte pelo que ele havia feito. O profeta Aías
pega uma capa nova e parte em 12 partes e dá 10 partes para Jeroboão, dizendo: tu reinarás sobre 10 tribos de Israel. Nós vemos Elias jogando para Eliseu a sua capa. A capa de Elias para Eliseu é o reino, é o domínio. Domina sobre nós, Jesus. É o que nos diz o capítulo 12. E o capítulo 13 nos fala da humildade de Jesus. Ele assumindo o lugar de servo. De servo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando Jesus mandou que Pedro fosse preparar a Páscoa, e ele disse: vocês vão encontrar um lugar mobiliado, um cenáculo, preparem ali a Páscoa. Foi Pedro o responsável. Pedro deveria ter arrumado alguém para lavar os pés dos convidados, ou então ele deveria lavar. E os convidados foram chegando. Um a um, os discípulos chegaram e não tinha ninguém para lavar os pés. E eles pensaram: eu também não vou lavar o pé de ninguém, nem o meu, ninguém está lavando. Então Jesus chega e Jesus tira a sua capa, coloca uma toalha sobre os ombros, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele, Jesus, lavando os pés. Ah, que exemplo que o Senhor nos deu. Ele disse: o que eu estou fazendo vocês não estão entendendo agora, mas vocês compreenderão depois. O que eu estou fazendo com vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Lavar os pés é uma atitude de dizer: eu quero te servir, eu quero trazer encorajamento, quero refrigerar, quero trazer descanso para você. Eu quero te servir. Jesus veio como servo. Capítulo 13 nos mostra Jesus como servo. Continuando, vamos ver que o capítulo 14, Jesus é mostrado como consolador dos seus discípulos. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No 17, ele é o nosso grande intercessor. João, ele nos mostra, a partir do capítulo 13, Jesus se preparando para a cruz. É a entrada triunfal, é a última semana do Senhor. São os últimos dias e João conta com bastante detalhes as mensagens de Jesus. No capítulo 14, o Senhor começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus é, pois, o Consolador. No capítulo 15, nós vamos ver Jesus como a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, joga fora, vai no fogo. Mas toda que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele é a videira, o Pai é o agricultor. Jesus, esta videira à qual precisamos estar ligados. E aqui no capítulo 15, ele nos fala da importância de estar ligados a Ele e a sua palavra. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No capítulo 16, ele nos envia o Espírito Santo. Ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele começa a falar sobre o Consolador, o Espírito da verdade. E Jesus então diz: quem é o Espírito Santo? Ele vai ensinar vocês e fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não vos verei. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, capítulo 16, Jesus mostra o Espírito Santo e Ele é quem nos envia o Espírito. É Ele quem nos dá. Você pode ser cheio do Espírito Santo
fale com Jesus. Diga: Senhor Jesus, batiza-me com teu Espírito, enche-me de ti. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele então ora por unidade dos seus filhos. Ó Pai, que eles sejam um, que eles não estejam com o mundo no seu coração. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Que eles sejam santos e puros e unidos. Foi a oração de Jesus por mim, por você, por toda a Igreja do Senhor. E prosseguindo, vamos ver o capítulo 18 até o capítulo 21. No 18, ele é o sofredor modelo. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o vencedor da morte. No 21, ele é o restaurador do arrependido. Vamos ver então, no capítulo 18, ele é o sofredor modelo. Jesus foi preso. Jesus foi torturado. Jesus foi maltratado, açoitado, cuspido, escarnecido. Um julgamento totalmente irregular foi feito com Jesus. Ele foi levado à noite. Não se faz julgamento à noite. À noite ele foi preso e à noite mesmo na casa de Anás, com o sacerdote, o sumo sacerdote Anás, sogro de Caifás, Jesus foi julgado e foi condenado num julgamento totalmente injusto e ilegal. Ao amanhecer, Jesus foi entregue ao governo de Roma com uma acusação de que ele se dizia rei e que eles não queriam que ele reinasse. Jesus foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Nós temos em Jesus o servo sofredor, este modelo. E o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele nos escreve dizendo que nós temos de seguir as pisadas de Jesus. Seguir o seu modelo, obedecer e ter Jesus como nosso modelo no sofrimento. Porque Jesus não abriu a sua boca. Ele não se defendeu. Ele sabia que ele veio para aquele momento e ele aguardava apenas cumprir a vontade do Pai. No capítulo 19, ele é crucificado. A crucificação acontece. E Jesus, ali na cruz, naquelas 7 palavras que ele traz, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não que simplesmente Jesus estivesse sentindo o abandono do Pai, mas Jesus estava ali profeticamente levando os discípulos, levando os sacerdotes, levando os principais dos judeus, levando a multidão que estava ali à beira da cruz, a olhar para o salmo profético de Davi, o Salmo 22, que começa: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque lá no Salmo 22 está escrito: transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Era para que eles se lembrassem deste salmo profético e olhassem o salmo se cumprindo naquela hora. Acontecem os milagres ali na cruz, um terremoto, o céu se escurece e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Jesus, o Salvador, crucificado. No capítulo 20, Jesus ressuscita. Ele, da morte, ele surge, ele vem com toda a vida e ele aparece, e ele abençoa, e ele ensina, e ele fala, e ele conforta, e ele fortalece os seus discípulos. Ele está vivo, vivo para sempre, porque ele venceu a morte. E o capítulo 21, ele restaura o arrependido. No capítulo 21, Jesus tem um encontro com Pedro. Pedro que tinha negado Jesus. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus por 3 vezes disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Ele restaurou o arrependido. Jesus nos restaura. O verdadeiro arrependimento nos conduz à vida, conduz à restauração em Cristo Jesus.
E prosseguindo no nosso estudo, vamos ver os versos-chave. Estão no capítulo 20, verso 31, que diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, João diz no versículo anterior que Jesus fez muitos outros sinais, mas estes que João relata, estes 7, foram escritos para que possam crer. Todos os que leem, que ouvem, possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o outro versículo-chave está em João, capítulo 1, versículo 8. No próximo aqui vamos ver: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aliás, eu preciso corrigir, é João 1, 18. Deus nunca foi visto. A revelação de Deus está em Jesus. Certa vez, Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: olha, eu e o Pai somos um. E é isto que está escrito em João 1,18, que o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ele mostrou Jesus. E prosseguindo no nosso estudo, o alvo da exposição dos retratos do Filho unigênito que se encontram no livro de João é que os homens conheçam o Pai do Filho unigênito, Deus. Então, todos os retratos que nós temos de Jesus no Evangelho de João, como o rei, como o servo, como a ressurreição e a vida, como o bom pastor, em tudo isso ele quer mostrar o Pai, Deus. Ele está revelando o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é quem mostra o Pai, é quem nos revela Deus. Este é o alvo do Evangelho de João, de nos mostrar quem é o Pai. Vamos ver as características deste Evangelho. Primeiro, a simplicidade de linguagem. João usa linguagem compreensível. Seu estilo é único, comparando-se os Evangelhos. João é muito simples, ele usa palavras muito simples. Você não tem de ir ao dicionário para decifrar o que João diz. Ele é um teólogo com uma profundidade muito grande. O Evangelho de João é tremendamente maravilhoso, é o voo da águia no céu, mas numa linguagem simples. A beleza da teologia está aí, na simplicidade da mensagem. E o Evangelho de João nos traz esta simplicidade. O estilo dele é único. Vamos ver um pouquinho a respeito do seu estilo. Ele utiliza os contrastes, luz e trevas, fé e descrença, verdade e mentira, bem e mal, aceitação e rejeição. Então, João faz uso dos contrastes de uma maneira muito maravilhosa, com muita maestria. Ele mostra: a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram. Ele fala sobre a fé: quem crê tem a vida, quem não crê não tem a vida. Ele fala que Jesus é a verdade, que o diabo é o pai da mentira. Ele fala a respeito do bem e do mal, da aceitação e da rejeição de Jesus. Isso define, ele mostra Jesus como um divisor de águas para a humanidade. E prosseguindo, João também usa as palavras crer, mundo, testemunha, verdade, filho de Deus, dando-lhes um sentido especial. Então, estas palavras aqui são características do Evangelho de João. A palavra crer, porque o Evangelho é pela fé. Mundo, o Evangelho foi escrito para o mundo todo. Testemunha, verdade e filho de Deus. Então, são características. Vamos ver a ênfase de João na pessoa de Jesus. Enquanto os sinópticos contêm material bastante semelhante entre si, João tem 92% de narrativa original. Ou seja, tudo que está no Evangelho de Marcos está contido em Mateus e em Lucas.
Mas o Evangelho de João, 92% do Evangelho é uma narrativa única de João. E vamos continuar vendo algumas características do livro. Ele dá maior cobertura ao ministério de Jesus na Judéia. Por que na Judéia? Foi na Judéia que Jesus foi perseguido. Em Jerusalém ele foi rejeitado. Ali ele teve confronto com os fariseus. Ali ele mostrou quem ele era. Então, João dá maior cobertura ao ministério de Jesus na Judéia, enquanto os sinóticos ficam mais na Galileia. E, finalmente, vamos ver que ele põe mais ênfase na pessoa de Jesus e de seu ensino acerca da vida eterna. Revela Jesus especialmente como Filho de Deus. Inclui longos sermões de Jesus. Podemos fechar o nosso estudo de hoje mostrando que o Evangelho de João nos relata, nos mostra Jesus como Filho de Deus, como Deus. É este Evangelho que, como as asas da águia, nos conduz às alturas da revelação de Deus. Ao lermos o Evangelho de João, e você deve lê-lo pelo menos 10 vezes seguidas, para que você possa, essas palavras possam ir penetrando e você possa ir compreendendo as verdades nele contidas. João é esse teólogo maravilhoso que nos mostra, que descortina Jesus como o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Ler a palavra de Deus, alimentar-se dela, é ficar cheio do Espírito Santo e cumprir o propósito de Deus. Amém? Bem, que você tenha feito um bom proveito da aula de hoje. Leia pelo menos 10 vezes o Evangelho de João e prepare-se para a nossa próxima aula na Escola dos Gideões. Até lá, se Deus quiser.